e vamos começar. É o seguinte, resistência dos materiais. Eu vou falar por cima, não vou me aprofundar tanto, porque eu deveria ter dado essa aula semana passada, né, a introdução, mas vou começar com matéria também. E era para ter dado só uma introdução, mas aí eu tive um problema aqui, meu computador estava travando muito e a gente estava com uma pendência lá no CPEP que estava embaçando a gente. E aí eu não pude dar a aula porque inventaram de botar uma reunião na sexta-feira, na hora da aula. E eu não pude faltar, como vários professores também tiveram que faltar às suas aulas para poder participar da reunião. Aí eu já escolhi o livro que a gente vai usar e tal, depois eu vou colocar lá no Classroom. Eu estou na dúvida entre o livro e uma apostila. Que vem a ser resistência dos materiais. Toda vez que a gente fala em materiais, a gente está tentando falar em qual é o melhor material para algum tipo de aplicação. Desculpa, estou com a cara de cansado, né? A cara tá de cansado mesmo. Toda vez que a gente fala em materiais, a gente fala em materiais para algum tipo de aplicação. Por exemplo, um barco. Um barco pode ser feito de madeira. Se a gente tem aí os exemplos dos caiaques, das canoas, das jangadas, das caravelas, dos navios pirata, né, como era o nome daqueles navios, daqueles navios imperiais, né, que eram ostentação mesmo, feito de madeira. Só que eles eram grandes demais, pesados demais e não levavam tanta carga assim. Eles levavam muita coisa, mas para eles levarem muita coisa, eles tinham que ser monstruosamente grandes. E aí surgiu a ideia de fazer eles de aço. Lembrando que o aço tem uma densidade muito maior e afunda na água. Porém, fazendo da forma certa, o aço é melhor do que a madeira. É tanto que hoje a gente tem aí petroleiros, né? A gente tem navios de transporte, aqueles que carregam containers e atravessam continentes. Você manda um container lá da China, chega aqui cheio de produto, pelo menos uma vez por mês vem container. Não é diariamente, mas vem. Esse transporte marítimo, né? E a gente tem que entender como que esses materiais eles atuam na vida real. Para isso, a gente precisa entender a resistência desses materiais, qual é o melhor material para cada tipo de aplicação. No geral, sempre se estuda alguma coisa voltada mais para a área da construção civil, mas aqui é uma aplicação física simples e que a gente só vai estender para outras coisas. E aí dá para a gente seguir de boa. Um princípio interessante é o chamado princípio da ação e reação. Se eu tenho uma força que está apontando para... Eu tenho aqui um sistema. Deixa eu ver se eu idealizo aqui alguma coisa. Digamos que eu tenho aqui um sistema e eu tenho uma força para baixo. E eu estou provocando uma ação, eu estou puxando essa coisa. Ela vai provocar uma reação de força contrária e de mesma intensidade. Pelo menos era assim que se falava, né? Ação e reação é uma força contrária de mesma intensidade. Ou seja, se você tem 5 newtons puxando para baixo, você tem 5 newtons sendo reagido para cima. Porque se não tiver uma força de reação, esse corpo simplesmente vai estar sendo puxado, né? Que é o efeito da gravidade. E aí a gente chega naqueles conceitos de tensão,
Força, o que é tensão? É força sobre área. O que é força? Massa vezes aceleração. E assim a gente vai desmontando algumas das equações. Deixa eu mostrar aqui no livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Parte certa. Vou jogar para cá. Olha só. Os tipos de acoplamento e as ações e reações. Um acoplamento simples, um cabo, uma viga, um vergalhão que está sendo tensionado. Quantas forças tem agindo aqui? Uma, só o cabo aqui, ó, jogando uma força para cá. Este rolete aqui, ó, apoiado, você tem aqui uma base apoiada num rolete, uma esfera, muito provavelmente uma esfera de aço. Principalmente na construção civil, usa-se muito a ideia de uma parte fixa ou engastada, ela está engastada, ela está travada, e uma parte móvel. Então, quando você pensa numa viga, ela é soldada de um lado e do outro lado ela não é soldada. Geralmente ela não é soldada, para justamente na hora que tiver alguma deformação térmica, ela poder se dilatar, rolar em cima do sistema e não quebrar nada. Se for um dia muito quente, o metal tende a se deformar. Aí a viga tende a se expandir, ficar mais comprida, né? A seção transversal maior, ela ficando comprida, ela ganha ali 2, 3 centímetros de comprimento. Imagina se ela estiver presa de um lado e presa do outro. 2 ou 3 centímetros de comprimento, ela vai fletir, ela vai ser empurrada, né? Deixa eu ver aqui. Cadê minha régua? Perdi a minha régua. Perdi a régua. Talvez isso aqui dê certo. Contanto que eu não vai quebrar. Isso aqui pode quebrar. Vai. Vou fazer com esse aqui. Imagina que está preso desse lado e desse lado. Na hora que a gente... Se ele está travado, esses dois lados estão travados. Quando esse cara começa a se expandir por causa de um dia muito quente, começa a ter um fenômeno de que ele não tem para onde ir. Então ele começa a fletir ou flambar, que a gente tem mania de na engenharia, a gente chama de flambar, ou fletir, ou flecha. Por isso que chama flecha, flexão, porque isso aqui forma uma flecha, vai formar um arco, porque ele está preso de um lado e do outro. Agora, se desse lado aqui eu engastar e desse lado aqui eu colocar um rolete para ele rolar em cima, ele vai, as energias, esse cara vai crescer naturalmente e não vai ter nenhum fenômeno aqui em cima. Ele não vai fletir, não tem por que ele flambar. Por isso que geralmente se coloca, bota um rolete de aço em cima e deixa aquela estrutura mais retinha, né? Então, se der um dia muito frio, ele comprime, se der um dia muito quente, ele se expande e não ocorre risco de flecha. Então, a gente tem aqui o rolete e ele só vai ter uma força agindo, que é para cima, porque todo o peso vai estar apoiado para baixo, né? Um apoio liso, angular. Aqui esse caso aqui é o caso de ter movimento e esse caso aqui é o caso de estar engastado, preso. Quando ele está engastado, preso, a ação e reação é em dois sentidos. Por isso que aqui ele diz que só tem uma incógnita, porque só existe uma dúvida quanto à força, já que tem um corpo. Imagina esse cara aqui, ó, está preso pelo lado de cá e pelo lado de cá ele está livre. Se eu bater ele aqui, ó, ele vai apoiar onde? Ele vai apoiar no dedo. Quando ele apoia aqui no dedo, o que está impedindo dele descer? Ação e reação. O dedo, obviamente.
Então, o dedo ele vai provocar uma força contrária, de mesma intensidade, que evita que esse cara caia. Então, existe uma força empurrando esse corpo para cima. Por isso que a gente tem aqui, ó, apenas esta força. Só que, quando esse cara... Aí eu já estou pensando do lado de cá, ó. Eu tenho o lado de cá com o meu rolete e o lado de cá engastado, preso. Esse lado de cá que está preso, ele não pode se deslocar no X e ele não pode se deslocar no Y. Ele está preso, travado. É o que a gente chama de engastado. E aí a gente vai ter duas incógnitas para esse caso. Com pino também, ó, mesma coisa. E apoio fixo. Quando é o caso do apoio fixo, aqui a gente tem uma articulação, né? Então, eu prendi o X, ele não pode se deslocar. Eu prendi o Y, ele não pode se deslocar, mas ele pode fazer um movimento. Então, ele não é engastado total, ele tem articulação. No caso desse aqui, aí ele já está, toda a força que não puder ocorrer, ela vai existir. Então, no caso de um apoio fixo, engastado, travado na parede, ele não pode se deslocar no X, não pode se deslocar no Y e não pode provocar momento, né? Ele não pode provocar movimento. Quando ele não pode provocar movimento, ele tem uma coisa que a gente chama de momento. Depois a gente vai ver como é que a gente calcula cada um desses carinhas aqui. Parte de momento, movimento e tudo mais. Aí tem algumas seçõezinhas aqui, é só conta. Olha um exemplo aqui, ó. Determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal C da viga mostrada nessa figura. Olha só, essa viga aqui, ó, ela está livre, em balanço, e ela está engastada do lado de cá. Ou seja, ela está enfiada na parede. E existe uma carga distribuída aqui, ó, de 270 newtons por metro. Mas ela está esses 270 newtons estão distribuídos assim. O que poderia ser esses 270 newtons? Uma parede de tijolos colocadas em formato triangular. Aí você tem uma grande carga num ponto e uma pequena carga na outra extremidade. O ponto onde você quer analisar pode ser qualquer ponto. A que distância que esse ponto está e a que distância, obviamente, é o final da barra, né? O tamanho da nossa barra aqui. A nossa barra aqui ela tem 9 metros. Do ponto C para frente, a gente tem aqui 6 metros. Ó. Do ponto C para frente, ó, do ponto C até o ponto B, a gente vai ter aqui 6 metros. Ele separou aqui em 2 metros. Isso aqui toda vez que a gente tem uma carga triangular, a gente secciona ela em 3 partes e quando vai fazer essas contas de distância, a gente usa o primeiro terço, dividir em 3 partes e usa o primeiro terço. Já que são 6 metros, nós vamos colocar um ponto como representante da nossa energia, né, no primeiro terço. O primeiro terço de 6 é 2. Então a gente vai colocar ele aqui, ó, uma força representada bem aqui. Então esse restante de energia aqui vai ser representado aqui, ó. Beleza? Quais são as forças que a gente tem agindo aqui? Esse cara, no jeito que ele está, ele pode subir? Não pode. Então, ele não tem a força em X. Ele pode recuar? Não pode. Então, ele também tem a força em Y. Ele pode dobrar? Ele pode flexionar? Ele pode rotacionar? Articular? Não pode. Então, ele tem momento. Tá? Se ele não pode voltar para dentro, no caso aqui é para dentro, né, a força oposta, então a gente vai colocar essa força nesse sentido. E, obviamente, se existe uma ação para baixo, existe uma reação para cima. Aí a gente tem esse VC aqui, ó, vertical aqui, ó, para cima. E toda vez que a gente tem essa força vertical, a gente vai ter uma coisa chamada momento, já que é uma força que impede dele fazer a articulação. E o momento é sempre calculado da seguinte forma. Eu vou riscar aqui. É só a introdução, tá? Eu não vou... Estou só explicando aos pouquinhos. Depois eu vou entrar nos cálculos com um pouquinho mais de exatidão. Imagina que esse cara está travado bem aqui, ó.
existe uma força jogando esse cara para baixo. Que força é essa? Essa força aqui, ó. Ela só está distribuída, mas ela está jogando esse corpo para baixo. Esse corpo está travado bem aqui. Qual vai ser o sentido do nosso momento? O nosso momento ele vai ter o sentido para cá, ó. Se eu estivesse olhando uma barra do outro lado, engastada do lado de cá, aí eu teria uma força entrando, uma força de apoio. E para onde seria o meu momento? A força estaria aqui na ponta e o meu momento estaria virado para cá. Tá? É bem simples isso aqui. Ó. O momento está aqui, ó. O momento está virado para o lado, para onde a barra está tendendo a cair. Tá? Esse é o momento. E aí a gente vai distribuindo aqui os cálculos e tal, e vai chegar em fazer cada um desses cálculos aqui. Obviamente eu só estou mostrando, não estou resolvendo não, estou mostrando como é que vai ser aqui o nosso Paranauê. O livro que a gente vai usar aqui vai ser o Hibbeler, mas eu também estou pensando em utilizar aqui um outro material. Cadê? Está com o material aberto aqui na minha frente agora. Não sei que eu fechei sem querer. Ah, tá aqui. Introdução à resistência dos materiais. Aí a gente tem aqui toda a parte mecânica, as classes de solicitação. Tá? Quando a gente tem aqui, ó, por exemplo, um peso, a gente tem aqui dois fenômenos que vão acontecer, né? O primeiro fenômeno que a gente conhece vai ser o da tração. Tração é quando a gente puxa alguma coisa. Nós temos a tração, primeiro fenômeno que a gente conhece, a compressão, o cisalhamento e a torção, quando a gente quer torcer alguma coisa. No caso da tração, é o exemplo B, esse B aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma torre que está levantando algum tipo de peso e um cabo de aço. Esse cabo de aço ele está sofrendo tração, porque existe uma força para baixo, que é o meu peso, e existe uma reação para cima, que é o cabo. Esse cabo ele vai sofrer um esticamento. Isso vai ajudar a gente a estudar a parte de deformação e escolha de materiais. Por que a gente usa, em alguns casos, cordas, e por que em outros casos a gente tem que usar cabo de aço? Porque cada um vai ter algum tipo de propriedade que vai garantir segurança. Tá? No caso do efeito de compressão, imagina esse peso aqui, ó, alguém pegou um bloco de cimento, colocou em cima de uma mesa, e as pernas da mesa elas estão sendo comprimidas. A gente tem condição de calcular isso aqui. Flexão. Imagina aqui, ó, uma esteira transportadora. A gente tem aqui uma esteira transportadora. Olha o que acontece com essa esteira quando a gente aplica um peso aqui no meio. Ó. Ela vai sofrer uma flexão. Por que ela vai sofrer uma flexão? Porque ela está presa do lado de cá e presa do lado de cá. É como se eu fizesse o seguinte. Está preso aqui, ó, está travado aqui. Aí eu vou aplicar uma força para baixo. Ó. A tendência é que ele dobre, porque ele está engastado desse lado e desse lado. Tá? Se ele não estivesse engastado dos dois lados, na hora que eu aplicasse essa força, haveria uma tendência desse cara, obviamente ele vai acabar flexionando, mas há uma tendência desse cara se deslocar aqui um pouquinho. Então ele não vai sofrer tração, ele vai sofrer somente a flexão. Cisalhamento. O cisalhamento é quando um material tende a escoar, a se romper. Vocês não fizeram comigo... qual foi a outra disciplina? Agora estou tentando me lembrar aqui se era uma outra disciplina de materiais. Tecnologia dos materiais. Não foi? Não, foi ciência dos materiais. Não foi, não? Não, tecnologia dos materiais. Foi tecnologia? Não, acho que foi... Então foi
foi na outra turma que eu dei ciência dos materiais, e que a gente estava falando de organização atômica. Vamos imaginar aqui... Ai, meu Deus do céu, quase que não vem aqui. Pronto. Vamos imaginar aqui, ó, átomos de ferro. Átomos de ferro. Átomos de ferro. Aí a gente vai aplicar, átomos está aqui, esse pino aqui é de ferro. Aí ele tem uma força para cá e tem uma força contrária. O que vai acontecer com esses átomos? Existe uma força puxando para um lado e uma força puxando para o outro. O que vai acontecer com esses átomos? Eles vão sofrer algum tipo de amassamento, eles vão ser deformados. Aí a gente vai chamar esse fenômeno de cisalhado. Ele vai sofrer um cisalhamento, ele vai escoar. É como se o material deixasse a sua característica de ser sólido e todos os átomos que estão aqui organizados começassem a saltar um em cima do outro. Aí os átomos começam a se reorganizar e esse fenômeno aqui vai acontecendo. Esse vai para frente, esse vai para frente, esse vai para frente. Para frente. Aí esse daqui vai para trás, para trás, para trás. Esse aqui vai para trás, para trás, para trás, para trás, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Está notando que o conjunto atômico aqui ele está se deslocando, se deformando. Os átomos estão saltando um para cima do outro. O átomo estava aqui, o outro átomo estava aqui. Como eu apliquei uma grande força, agora esse átomo veio para cá. Só que isso tem um limite, né? Você consegue fazer com que esse átomo venha para cá, que ele salte 2, 3 átomos. Mas você não consegue fazer com que ele faça isso por muito tempo. Aí vai chegar um ponto em que ele vai fazer isso tanto que ele vai desprender. E aí ele vai quebrar bem aqui, ó. Aí é a parte em que isso aqui vai embora. E aí a gente tem uma quebra. Cadê o... Aí ele quebra bem aqui, tá? Ele cisalhou. Onde que a gente vê cisalhamento? Dente de engrenagem. Todos esses fenômenos onde você tem o material sendo rompido, chama cisalhamento. Ele escoou, ele se comportou como se ele fosse um fluido. Os átomos, o conjunto atômico, deslizou, tá? É um deslizamento. Deixa eu fechar aqui. Torção, obviamente, é quando a gente aplica algum tipo de torção, ângulo, e aí esse metal ou esse material ele tende a sofrer uma deformação em ângulo. Então, daqui todas as solicitações que a gente pode ter. Torção para lá, força, peso para baixo, torção, força, peso, todas as forças que estão agindo aí. Flexão e torção. Estática, parte de estática, né? Nessa parte de estática, a gente vai entender aqui o que essas forças querem dizer. Primeiro, a questão das unidades. A gente trabalha com Newton. Já que eu disse que força... Já que eu disse que tensão, esse símbolo aqui, é igual a força sobre área, a força ela é dada em Newton e a área, no caso metro quadrado, né? Aqui é força vezes distância. É força sobre distância, no caso, né? Era para ser metro quadrado aqui. Deixa eu ver se está... Por que ele colocou área e não... porque ele está pensando em uma dimensão só, tá? Ele está pensando em deslocamento unidimensional. Ele não está pensando, ele está pensando ainda nesse tipo de deslocamento aqui, ó. Apenas uma dimensão, ainda não é força sobre área. Mas a gente vai chegar lá na tensão, que é força sobre área. Aqui são só as forças que estão agindo sobre algum sistema.
Então, quando a força está agindo sobre algum sistema, você vai ter Newton por metro, Newton por centímetro, Newton por milímetro. É quanto de força que está agindo sobre aquele sistema linear. Exemplozinho aqui, ó, um exemplozinho clássico, que a gente encontra em vários livros. Calcular a resultante das forças. A força 1 ela tem 50 newton, a força 2 ela tem 80 newton, e a força 3 ela tem 70 newton. Aí a gente vai ter o seguinte, lembrando lá da física, a força resultante é igual ao somatório das forças que estão agindo no sistema. Porque é o seguinte, vamos avaliar esse caso aqui com carinho. Existe uma força 1 de 50 e existe uma força 3 de 70. Que força está apontando para o lado de lá? 50 com 70 vai dar 120. Eu tenho uma força de 120 somada, né? Um somatório dessas duas forças dá 120. Estão apontando para um lado. Para o outro lado, a gente tem 80. Poxa, imagina, tem 80 pessoas puxando uma corda de um lado, tem 120 pessoas puxando a corda do outro lado. Para que lado esse sistema vai? Esse bloco vai? Ele vai para o lado onde tem mais pessoas, supondo que são pessoas com a mesma força, mesma quantidade de força, né? Todas pessoas iguais. Então, esse bloco ele vai se deslocar no sentido da maior força. Na física, como é que a gente faz esse somatório, né? A gente vai colocar a força 1 mais a força 3, tá vendo? Ó, tem um mais aqui, menos a força 2. A gente vai ter que dizer, olha, o positivo é para lá. Ou eu posso dizer que o positivo é para lá. Tá? Se eu dizer, vai depender de para onde que eu quero, eu tenho que normatizar, eu tenho que dizer, olha, o positivo é para lá. Eu digo que positivo é isso. A gente está tratando aqui de vetores. O que são vetores? Vetores são sistemas geométricos que possuem direção e sentido conhecido. Direção, sentido e acho que é magnitude. A direção, ele está na horizontal. Sentido, está para a esquerda. Magnitude é o tamanho. Direção, ele está para a direita. Sentido, direção, ele está no eixo Y. Sentido, ele está para cima. Magnitude é o tamanho dele. Tá? Então, são essas unidades aqui, ó. 50, 80 e 70 é a magnitude. A questão de ser menos ou mais é para que lado que a gente está apontando. Ou a gente está apontando ele para a esquerda, ou a gente está apontando ele para a direita. Mas você que tem que dizer, olha, eu estou arbitrando que para cá é positivo. Aí você faz essa arbitragem. Se você fizer essa arbitragem, dependendo se eu disser que positivo é para cá, então esse cara aqui teria que ser menos 40. Porque eu estou dizendo que positivo é para cá, e o somatório das forças está dizendo que é para lá, então é menos 40. Tá? É o inverso. Na parte de vetores, né? A gente fazer decomposição de vetores. Lembra disso ou não? Mais ou menos aí. Na decomposição de vetores, a gente vai ter o seguinte. Vamos imaginar aqui um eixo X e um eixo Y. Certo? E um eixo X e um eixo Y. Existe uma força que está para cá. E essa força, ela se chama F. Beleza? Vai existir um pedaço dessa força. Vou botar outra cor. Vai existir um pedaço. Eu vou decompor essa força. Eu vou dividir essa força. Essa força, ela está apontando para cima. Só que ela não está no eixo X e ela não está no eixo Y. Ela está inclinada.
ela está sofrendo inclinação. Aqui vai entrar aquela noção de senos e cossenos. Seno, cosseno e tangente. E eu vou ensinar uma regrinha que eu aprendi na escola e nunca esqueci. Quando a gente decompor essa força, a gente diz o seguinte: a gente vai ter que espelhar essa força no eixo X. Quando a gente fizer isso, a gente vai derrubar ela até chegar no eixo X. E depois a gente vai derrubar ela até ela tocar o eixo Y. Quando a gente fizer isso, nós vamos decompor a força no X e no Y. Tá verdinho assim. Vou botar verde assim, que fica mais fácil de entender. A gente decompôs a força no X e no Y. E aí a gente vai ter agora uma força, a força principal, atuando no X e a força principal atuando no Y. A gente acabou de decompor as forças, que é o que está desenhado aqui. E se a gente colocar isso aqui num triângulo, né? Se a gente colocar essa representação aqui no triângulo, a gente sabe que esse cara aqui ele provoca um ângulo. Lembra lá da matemática? Lá na matemática a gente dizia assim, ó, eu tenho aqui um ângulo, né? Eu tenho aqui um triângulo, por isso que a gente estuda geometria, né? Triângulo equilátero, triângulo isósceles, os tipos de triângulo que a gente tem, né? Isósceles era equilátero, enfim. Aqui dentro a gente tem um ângulo. E esse ângulo, ele está apontando para um cara. Aí a gente chama esse cara aqui de cateto, esse cara aqui de cateto, e esse cara aqui a gente chama de hipotenusa. Lembra lá do nosso amigo, nosso bom e velho amigo Pitágoras? A gente tem aqui os catetos e a hipotenusa, que é o maior lado dentro desse triângulo. Então, quando a gente olhar aqui para esse cara, a gente sabe o seguinte: o que é o seno? Então, a gente tem o seno, o cosseno. Eu vou botar escrito porque está uma bosta aqui. Deixa eu desfazer aqui. Vou botar escrito. Nós temos o seno, o cosseno e a tangente do ângulo. O ângulo